Aula 11, Impulsos para o Crescimento. Seja muito bem-vindo. Eu quero te deixar claro que todos esses conceitos que estão sendo apresentados aqui são estudados por grandes pensadores, psicólogos, filósofos, líderes espirituais e são aprofundados de inúmeras formas. Você vai ouvir esses conceitos na universidade com filósofos por aí. A diferença é que eu trago de uma forma bem simples, bem acessível, sem ficar com muitas elucubrações filosóficas. Eu arrisco a dizer para você que esses conhecimentos que eu estou ensinando aqui, talvez você me veja daqui a algum tempo, seus filhos daqui a 10, 30, 50 anos, dando palestra, eu num palco com um blazer, provavelmente de azul, não azul escuro, uma camisa branca ou azul, calça jeans, todo muito bem vestido, apresentando esses conceitos de uma forma mais rebuscada, com palavras mais sofisticadas, de uma forma talvez mais acadêmica, para algumas pessoas. O que eu quero que fique claro é que o conteúdo vai ser o mesmo. Esse é o legal de se trabalhar com sabedoria existencial. Você pode mudar a linguagem, adaptar a linguagem para o público, para quem você está falando. Mas os conceitos, a essência última é a mesma. Muitas das coisas que estão sendo apresentadas para você durante esse curso, pensadores, filósofos, historiadores que são conhecidos no Brasil e no mundo, eles falam sobre esses assuntos de uma forma mais rebuscada, com elucubrações filosóficas, como eu disse, utilizando e passeando, levando você a um mundo de imaginações por meio da retórica. Aqui eu me proponho a ser mais objetivo, de ser mais pontual, mais direto ao ponto. E aí você vai fazer suas reflexões e quando você começar a assistir às aulas, às palestras dessa galera que fica com várias elucubrações, com palavras mais rebuscadas, dando várias voltas, você vai perceber que, em última instância, nós estamos falando da mesma coisa, cada um com a sua linguagem e com o seu modo de ensinar. Ok? Nessa aula, nós vamos falar sobre impulsos para o crescimento. Isso, por si só, impulsos para o crescimento, já é uma fala importantíssima, um conceito importantíssimo. Carl Rogers, psicólogo humanista, ele defende a ideia de que o ser humano tem um impulso para o crescimento. É o impulso da vida. Todos nós temos um impulso para vivermos, para nos autotranscendermos, para nos desenvolvermos. O que seria esse impulso? É como se fosse uma energia que te faz crescer, queira você ou não. É o impulso da vida. Você nasce, você começa a crescer, a se desenvolver psicologicamente, emocionalmente, a ganhar corpo. É o impulso da vida, queira você ou não. E aí o que para Carl Rogers fica claro, quando você está em um ambiente propício, cuidado, você cresce de forma mais saudável, mais equilibrada, mais plena. Se você crescer com um monte de pedras, com um monte de obstáculos que estão te atrapalhando o seu processo de crescimento pessoal, você vai crescer do mesmo jeito, porque é um impulso da vida para que você cresça. No entanto, você vai crescer torto, você vai crescer com alguns problemas, mas você vai crescer, porque é o impulso da vida buscarmos crescer, buscarmos sermos mais sábios, buscarmos melhorarmos como pessoa. Isso não só o Carl Rogers, Alfred Adler fala também desse impulso para o crescimento, que é a busca de sermos melhores, eliminar o complexo de inferioridade, é buscar eliminar as coisas que te atrapalham, que te incomodam, para que você cresça. Então isso faz parte do crescimento. Tendo essa ideia,
Vamos aprofundando um pouco mais. A dor. A dor humana, ela é um impulso para o crescimento. Agora, você pode utilizar a dor para se aprofundar, para se afundar, para adoecer, para se perturbar ainda mais, ou você pode aproveitar um momento de sofrimento e utilizar isso como um impulso para o seu crescimento. Por isso que eu dei o nome a essa aula, Impulso para o Crescimento, para desenvolver, para nos tornarmos seres humanos melhores. Por que impulso? Quando você passa por algum sofrimento, digamos que você seja traída ou traído, isso gera dor. Dor da traição, de perder quem você ama, ou seja, traído num trabalho. Essas questões geram dor. Essa dor vai te fazer ter questionamentos existenciais e até mesmo de relacionamentos e de você mesmo, se achar bobo, boba, e buscar crescer, buscar sabedoria, buscar se trabalhar. Então, por meio da dor que lhe foi infligido diante de alguma circunstância da vida, você busca se desenvolver. Você busca conhecimento para não passar mais por aquilo. E algumas pessoas se colocam na posição de vítimas, de coitadinhas e não crescem. O que é legal que você saiba é que todo ser humano sente dor em algum momento da vida, porque o sofrimento faz parte da vida humana. Todo ser humano nasceu, sofre. Já nasce sofrendo. A luz dói no olho, a temperatura ambiente diferente quando você sai do útero da sua mãe já incomoda, a pele é muito sensível, ao ser tocado isso dói, pode gerar algum certo incômodo, você não sabe se expressar, você está crescendo, caramba, já tem sofrimentos. Tem suas alegrias, tem suas bênçãos, tem suas maravilhas, mas todos passamos pelo sofrimento. Tenha essa clareza mental. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você entendeu que nós temos o sofrimento, a dor, e a dor é um impulso para a vida, quando você estiver passando por alguma dor, seja essa dor física, teve um acidente, dor emocional, que é a dor psicológica de se sentir inferior, de baixa autoestima, de depressão, de ansiedade, de tristeza, isso gera dor. Dor é todas as emoções que nos incomodam, frustração, raiva, qualquer dor, ela serve como um impulso e como um professor. A dor é um professor na sua vida para te mostrar que alguma coisa precisa ser trabalhada. Se está existindo dor, é porque tem alguma coisa que precisa ser vista, precisa ser trabalhada. Então, da próxima vez, quando você começar a sentir alguma dor, seja dor física ou dor psicológica, dor emocional, algo está lhe sendo mostrado que precisa ser visto, que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado. Caso contrário, isso tende a agravar, a te prejudicar ainda mais. A sabedoria consiste em reconhecermos a dor e nos trabalharmos para que a gente supere, que a gente cresça a partir dessa dor. E tendo essa clareza, toda dor é um professor, é um bem na sua vida, te mostrando que algo precisa ser visto, algo precisa ser trabalhado. Na questão da traição, trabalhar suas emoções para se desenvolver como mais maduro, para não cair no conto do vigário de qualquer pessoa. Se você esse é um exemplo, mas seguem vários. Aí você vai trazer para a sua dor de vida. Você se percebeu com um pai abusivo, foi estuprado, foi estuprada, gera dor, gera incômodo, gera sofrimento. Se você pegar essa dor, esse sofrimento e se buscar se desenvolver, trabalhar isso, você vai crescer. Mahatma Gandhi, como eu disse, ele sentiu a dor da humilhação, do preconceito, quando ele foi expulso do trem, do vagão, mesmo ele tendo pago, porque ele era indiano, era considerado uma pessoa inferior, não poderia estar naquele vagão dos brancos. Essa dor desse preconceito fez com que ele se desenvolvesse, se tornasse Mahatma Gandhi. A dor do país onde Nelson Mandela se tornou presidente era a dor do apartheid, pelo fato de ser negro, não poder conviver com os brancos, não ter os mesmos direitos que os brancos. Essa dor
fez com que o Mandela crescesse, se desenvolvesse. A dor do cara do colchão do ortobon fez com que ele criasse a dor, né, de dormir no local duro, no chão, fez com que ele buscasse criar colchões que servissem para praticamente a vida inteira para as pessoas. E não é propaganda não, viu? Não ganha nada com isso. E como eu já disse no vídeo anterior, nem sei se essa história é real, mas eu estou contando e vou até verificar depois. Mas eu acho interessante. Como eu estou gravando seguido o vídeo, eu não tive tempo para parar para ver se é uma história real ou não. Mas até o final desse curso eu faço a correção disso, caso não seja real. Depois desse ensinamento da dor, perdas. Perdas também gera dor. Quando você perde objetos, quando você perde pessoas, quando você perde um status, um cargo social, isso gera dor. Hoje, com essa Covid-19, que eu estou gravando isso em 2020, muita gente que tinha seus empregos garantidos, sua empresa crescendo, passa pela dor da perda. Perda de clientes, perda de econômica de mais pessoas comprando, de funcionários, de posição dentro da empresa, ou de alguma comodidade para ter que fazer mais funções. Isso gera incômodos. A partir desses incômodos, você pode crescer, você pode buscar se desenvolver, querendo abrir seu próprio negócio. Muitas pessoas, quando são demitidas, abrem seu próprio negócio, começam a empreender sozinhos. Outros começam a desenvolver uma empresa de uma nova estrutura, com uma nova forma. Quando você perde um parceiro, um amigo, alguma situação que você não esperava, que te tira da zona de conforto, esse ter que sair da zona de conforto faz com que você desenvolva habilidades que sem sair da zona de conforto você não teria coragem de desenvolver. Porque não teria coragem. E aí a perda faz com que você obrigatoriamente se desenvolva. Então não é mais nem questão de coragem, é questão de necessidade. E aí, como eu disse, ou você pode cair no vitimismo, coitadismo, ou usar essa dor, essa perda e se impulsionar para o crescimento. Quem usa a dor para se impulsionar, as perdas para se impulsionar para o crescimento, tem resultados mais eficazes. Pessoas que sofrem acidentes, que ficam paralíticas, perda de movimento, perda de uma qualidade de vida e ter que entrar em uma nova vida. Aqueles que não se conformam de jeito nenhum com a nova realidade, com aquela dor, com aquilo que a vida lhe apresentou, acabam entrando em depressões profundas e até mesmo chegando a tirar a própria vida. Aqueles que aceitam a realidade como ela é, esse é um ponto importante, aceitar a realidade como ela é, não significa se conformar com ela. É aceitar o que é, se não pode ser mudado, não pode ser mudado. Você aceita, mas você trabalha para melhorar dentro daquilo que te é possível. Então, pessoas que perdem essa mobilidade por algum acidente, elas acabam desenvolvendo habilidades de ajudar pessoas nas mesmas circunstâncias. Passou um evento no Fantástico de um cara que ele quebrou a perna, alguma coisa assim. Eu não vi bem o evento, mas ele teve algum problema na perna e aí ele viu que as próteses que existiam no mercado não eram eficientes e ele começou a desenvolver projeto, próteses para que pessoas que tiveram suas pernas amputadas ou perna amputada pudessem colocar uma prótese que servia praticamente como uma perna real. E uma qualidade gigantesca de tecnologia. O cara desenvolveu, utilizou de uma perda de um membro do seu corpo para promover um crescimento. E aí são inúmeras histórias nesse exemplo. As perdas, elas servem para te fazer crescer. Se você souber reconhecer aquilo que pode ser mudado e se permitir melhorar aquela situação.
a partir da perda que você teve. Experiências de quase morte também são impulsos gigantescos para transformar a vida das pessoas, para que o ser humano cresça e se torne um ser humano melhor. Quase morte. Existem muitos exemplos, a literatura é vasta, você pode pesquisar sobre quase morte, de pessoas que quando passaram pela quase morte, quase morte você sofre um acidente ou tem alguma doença, um infarto, um AVC, alguma coisa, em que você está entre a vida e a morte. Está na UTI, entre a vida e a morte. E algumas pessoas relatam experiências nesse processo de quase morte, ou que veem alguma coisa de que a vida continua, ou pelo susto mesmo, pelo medo, elas reconhecem a fragilidade da vida, o valor da vida, e aí mudam completamente, valorizando cada momento da sua existência, se tornam pessoas mais responsáveis pela existência, pessoas mais amorosas, que expressam mais suas emoções, que trazem um propósito, um sentido para suas vidas por meio dessa experiência de quase morte. Então tem grandes revoluções, a pessoa passa a valorizar mais a sua existência quando se passa por um processo como esse. Isso é maravilhoso, faz a pessoa crescer. Mas não seria tão mais bonito e agradável se a gente se desenvolvesse pelo amor, pela sabedoria, pelo que eu ensinei na aula 10, que é a filosofia do sábio, sem precisar passar por esse sofrimento? Existem duas formas de você crescer. Utilizando o amor, a sabedoria, que é o que eu ensinei na aula 10, você cresce de forma mais saudável, sem precisar de tanto sofrimento, ou pelos impulsos que a vida vai te colocar, queira você ou não queira. As dores, o sofrimento que a vida promove, todo ser humano passa pelo sofrimento, que é o que eu estou chamando de impulsos para o crescimento, para que você se torne um ser humano melhor. Essas dores, essas perdas, essas coisas que eu irei explicar aqui, fazem com que você melhore, cresça, se desenvolva por bem ou por mal, queira ou não queira. Você vai acabar se deparando com esses impulsos, com esses sofrimentos e vai buscar se desenvolver de alguma forma. Então, quase morte é uma delas. Outro ponto extremamente legal que fazem as pessoas crescerem, se desenvolverem, terem impulso para o crescimento é um chamado espiritual. Muitas pessoas relatam exatamente isso. Eu recebi um chamado espiritual. Deus falou comigo. Teve alguma vivência, um sonho que me despertou esse desejo de ser padre, de ser pastor, de ser um líder espiritual, de seguir tal religião, eu tive um sonho ou algum evento extrasensorial, metafísico, em que eu pude ver uma luz, qualquer aspecto emocional que faz com que a pessoa desperte. É um chamado interno. Para algumas pessoas pode ser algo mais abrupto, como foi o caso do Chico Xavier, por exemplo, que começou a ver espíritos e esses espíritos falavam com ele e dizia que ele tinha um chamado, uma missão. E aí foi um chamado espiritual para que ele cumprisse a sua missão. Como foi com a Joana d'Arc, teve um chamado, começou a ter visões e procurou liderar a França, o exército francês, por meio desse chamado espiritual. E são várias as histórias de pessoas que têm esse chamado espiritual e transformam suas vidas a partir disso, crescem, se desenvolvem a partir disso. Outro ponto de transformação pessoal, de impulso para o crescimento, é o vazio existencial. A falta de sentido, que é o que eu falei na aula 10, buscar um sentido para a sua vida, é algo que te faz se desenvolver com mais sabedoria, com mais felicidade, com mais plenitude humana. Já a pessoa que tem um vazio existencial, isso é tão doloroso, gera tanto sofrimento, depressão, angústias,
que isso mobiliza a pessoa. Ou você busca um sentido de vida sem precisar entrar num vazio existencial, ou você acaba buscando um sentido para a sua vida após passar por uma crise, um vazio existencial. E esse vazio existencial é quando você acha que a sua vida não tem sentido, você se sente inútil, nada te preenche, nada te agrada. É uma depressão profunda, ou mesmo que não seja uma depressão profunda, mas é uma sensação de inutilidade, de falta de senso, de sentido. Nada tem valor, nada. A vida parece sem sentido para essa pessoa. E ela não se encontra. E aí muitas pessoas acabam, quando passa por esse vazio existencial, se anestesiando, buscando migalhas de prazer por meio de drogas, de álcool, de sexo, de aventuras que gerem adrenalina muito forte para que ela se sinta viva, para que ela sinta alguma sensação, de promiscuidades, enfim, de coisas que façam ela se sentir viva. Sabe, se você desenvolve a serenidade, você não precisa ter essa necessidade de se sentir vivo com uma série de anestesias mentais. Outras é se emperrando no trabalho e aí utiliza toda a sua energia de vida num trabalho que às vezes não faz sentido para ela, não tem relação com aquilo que ela acredita com o mundo, mas ela, por não querer reconhecer as coisas que precisam serem trabalhadas dentro de si, seu vazio existencial, sua falta de sentido para a vida, acaba se anestesiando dessa forma. Então isso gera um incômodo, chega um momento que gera uma dor tão profunda que a pessoa busca ajuda ou busca uma espiritualidade ou busca um psicólogo para se desenvolver e sair desse espaço de vazio existencial. E aí se dá a transformação, é um impulso para o crescimento da pessoa. Qual é a finalidade de eu falar sobre essas questões? É que você tenha autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Você vai saber onde você se encontra, se você já passou por isso, se você conhece alguém que está passando por isso. Além disso servir para a sua vida, vai servir para que você ajude alguém que esteja passando por isso. Esses são conceitos que eu utilizo no consultório, eu utilizo nas minhas mentorias, eu utilizo na transformação de vida de pessoas, assim como serviu na minha. Ok? Depois desse sentido desse vazio existencial, tem um outro ponto que o Alfred Adler falava, que é o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade é um impulso para o crescimento. Na visão de Adler, nós crescemos graças a esse sentimento de inferioridade. É importante não confundir sentimento de inferioridade com complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? O complexo é quando você acha que você não pode mudar de jeito nenhum. Você se sente um inútil, uma pessoa sem valor, que não tem jeito, e se coloca em uma situação que acha que não pode mudar. Isso é complexo. Como se fosse um complexo de Édipo. Um complexo tem a ver com uma patologia, com uma doença. Já o sentimento de inferioridade, isso é benéfico. Isso te impulsiona, isso te faz crescer. Como que isso me faz crescer? O que tem de bom o sentimento de inferioridade? Vou te explicar. Você tem um amigo que fala inglês e você se sente inferior a ele porque ele fala inglês e você não fala. E aí você começa a estudar inglês para se sentir superior, para não se sentir mais tão inferior e ter um inglês também. Um amigo que ganha 10 mil reais, você se sente inferior a essa pessoa. E aí você busca trabalhar, estudar, aprender para que você consiga ganhar 10 mil reais também ou mais e se igualar a essa pessoa. Você tem alguém que tem um corpo bonito, um corpo esbelto, e você se sente inferior a essa pessoa por ter um corpo que você considera feio, gordo, flácido, ou seja, lá como for. E aí você busca fazer dieta, fazer academia,
para ter um corpo mais escultural e se parecer mais com essa pessoa. Isso é o sentimento de inferioridade em ação. É quando você reconhece que algo em você pode ser melhorado e você busca superar esse sentimento de inferioridade. Então, o sentimento de inferioridade, de fato, é um impulso para que você cresça, que você faça uma faculdade, que você cresça espiritualmente, que você namore, case, tenha filhos, tenha casa, carro. É um impulso para o crescimento, para que você seja um ser humano melhor, talvez melhor, mas se não melhor, que te faz crescer. De uma forma ou de outra, te tira da zona de conforto. Comparação social está muito ligado ao sentimento de inferioridade. Você precisa se comparar com outras pessoas para que você cresça. A partir dessa comparação, você gera o sentimento de inferioridade para mais ou para menos. E essa comparação social, você tanto pode se sentir superior, nossa, eu tenho mais cultura, eu tenho mais conhecimento, sou superior a alguém. E isso te gera até um crescimento, porque você vai querer sempre ser superior a alguém no quesito de conhecimento, no quesito de beleza, no quesito de força física, no quesito de dinheiro, de bens, de acompanhar as novidades, de estar à frente do seu tempo, enfim. Isso tanto pode te gerar sofrimentos como te faz crescer, essa comparação social. E essa comparação social, por mais que a gente sofra com a comparação social, quando nos sentimos inferiores a alguém, e aí muita gente entra em depressão, entra em tristeza, porque se sente inútil, se sente sem valor, mediante a comparação social. Então ela funciona, esse trabalho de comparação social funciona como uma forma de fazer você se perceber, agregar conhecimento para você. Agregar conhecimento para você. Essa comparação social. Seja para mais ou para menos. Aí você consegue saber onde você se encaixa na realidade. Se você tem muito conhecimento, se você é inteligente ou se você é menos inteligente. Funciona como um parâmetro para você se perceber no mundo. Essa é a função da comparação social. O meio social também é um impulso para o seu crescimento. Se você está convivendo com pessoas que falam sobre economia, você detesta economia, nunca estudou economia, mas pelo fato de você conviver com pessoas que falam sobre economia, você tem chances de aprender sobre esse assunto. Então, querendo ou não querendo, pelo fato de conviver com pessoas que falem sobre isso, faz com que você passe a pensar e a entender sobre essa questão e, naturalmente, você cresce em termos cognitivos voltado para isso. Você é uma pessoa preguiçosa, não gosta de malhar, de correr, de fazer nada, mas convive com pessoas que malham, que fazem exercícios físicos, que têm uma alimentação saudável. Naturalmente, você vai crescer, você vai acabar fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, melhorando a sua alimentação por meio da influência social, do meio social onde você está inserido. O meio social tanto pode te fazer crescer como ele pode te manter paralisado. Então, se você tem um impulso, um desejo de ser uma pessoa fitness, mas convive com gordinhos que gostam só de massa, de comidas gordurosas que fazem mal para a saúde, isso também vai te afetar porque você vai acabar cedendo em algum momento a comer aquela pizza, aquele cachorro-quente, aquele hambúrguer, aquela carne com bastante gordura, e você vai seguir esse mesmo comportamento dessas pessoas. Então, o meio social tanto pode te fazer crescer como te fazer ficar parado no tempo, mas de qualquer forma é um impulso para o seu crescimento. Funciona como parâmetros para que você reconheça a vida e possa se desenvolver. Por último, dessa parte, porque nós teremos outra parte, é o autoconhecimento. Geralmente, eu
faço a divulgação dos meus cursos depois que as pessoas passam por um trabalho que eu desenvolvo. Não sei se você veio desse trabalho de 21 dias de autoconhecimento, que é um curso gratuito que eu ofereço para que as pessoas tenham acesso a conhecimento, para que elas se percebam mais. E após esses 21 dias de autoconhecimento, que são exercícios diários durante 21 dias, para que a pessoa se perceba, se conheça, aí eu divulgo esse nível de trabalho, seja a mentoria, seja o curso Sabedoria Existencial, que é esse aqui, seja meu curso Criando uma Vida Harmoniosa, que também é um curso mais profundo de autoconhecimento. Então, cada curso vai aprofundando o nível de sabedoria e de percepção do mundo da pessoa. Mas tudo começa com autoconhecimento, tudo passa pelo autoconhecimento. E aí esse desafio de 21 dias de autoconhecimento, que é o despertar, é o nível inicial, eu faço ele de forma gratuita e isso ajuda a pessoa a se conhecer. Mas para crescer verdadeiramente, para que você se torne um ser humano melhor, você tem que passar pelo autoconhecimento. Não tem jeito. Tudo o que estou explicando aqui nesse curso é autoconhecimento. Tudo na vida é autoconhecimento. Passa pelo autoconhecimento. Qualquer descoberta que fizerem no seu corpo por meio da ciência, da biologia, é autoconhecimento. Se você reconhece que precisa tomar algum remédio para substituir a falta de alguma enzima, de alguma bactéria importante para o seu corpo, de alguma qualquer coisa que seja dentro de você, autoconhecimento. A ciência utilizando para melhorar o seu autoconhecimento. Percebe? A vida ela é tão extraordinária, o corpo humano é tão extraordinário que nós temos infinitas coisas voltadas para a promoção da paz desse corpo. A beleza, o que vende aí no mercado sobre cosméticos e indústria da beleza, é voltada para o corpo humano, para o conhecimento do corpo humano. Questões bucal, de saúde, a medicina, tudo que envolve a saúde é voltado para o conhecimento do ser humano. Então, o corpo humano movimenta bilhões, trilhões, muito dinheiro para que você tenha esse corpo saudável. E isso é autoconhecimento. Alguém conheceu a importância da beleza, de um dente limpo, de fazer trabalhos no seu corpo? Conhecimento que promove o seu bem-estar. Então, o autoconhecimento está em tudo. Até para você vender, é preciso de autoconhecimento. Autoconhecimento de si e autoconhecimento de como o ser humano funciona. Aí você vai conseguir vender melhor para ele, você vai conseguir atender às necessidades dessas pessoas. Quando você se conhece, você conhece o mundo, você conhece outras pessoas. Se você não tem autoconhecimento, você vai perdendo a sensibilidade, você vai perdendo a sua capacidade de leitura do mundo, de leitura de outras pessoas. Você vai perdendo a capacidade de se conectar com o ser humano, de trabalhar questões mais profundas. Psicanálise é autoconhecimento. E não é fácil trabalhar a psicanálise. A psicologia a bioenergética, as couraças, autoconhecimento. A cada nível que você vai se aprofundando é autoconhecimento. Agora, é um processo lento. Psicossomática, você entender sobre as suas doenças, que praticamente toda doença que você tem, ela está fundada, muitas das vezes, a partir de uma questão emocional, de um sentimento emocional. Um sentimento emocional, essa é boa. De uma questão emocional, de alguma situação que você vivenciou. Por exemplo, você começa a engordar. Tem relação com buscar proteção. A pessoa está buscando proteção e ela cresce, a biologia, o inconsciente entende que você precisa crescer corporalmente para se sentir maior, se sentir mais seguro, é uma forma de se proteger. Conscientemente não faz sentido, mas inconscientemente é assim que a nossa biologia funciona.
A pessoa começa a ter dores nas pernas, nos pés, às vezes sem motivo aparente. Tem relação com medo de tomar decisões, com medo de caminhar com as próprias pernas, de dar um passo e não dar conta daquilo. Gera dores nas pernas. Problemas sexuais, questões emocionais, problemas de depressão, ansiedade, são questões emocionais. Câncer tem questão com a emoção, e assim sucessivamente. É uma variedade de mundo, é porque o curso, os desafios de autoconhecimento é o pontapé inicial, já se trabalha muita coisa, o mais básico. Aí você vem para um curso como esse, já aprofunda um pouco mais o nível, sabedoria criando uma vida harmoniosa, aprofundo mais ainda. E o meu próximo curso, que vai ser voltado para a psicossomática, já aprofunda ainda mais o seu nível de autoconhecimento, para autocura e etc. Então, cada processo é um processo. É importante que a gente passe por todos para que se desenvolva mentalmente, emocionalmente e vá compreendendo a vida de forma mais ampla. Qualquer filósofo que você estude, autoconhecimento. Você está passando pelo processo de autoconhecimento. Conhecer história, filosofia, psicologia, ciência, passa pelo autoconhecimento. Medicina, autoconhecimento. Percebe o quanto o autoconhecimento é importante, é fundamental para as nossas vidas? A alimentação, a nutrição é autoconhecimento, você entender o que alimento faz dentro do seu corpo, qual alimento vai promover mais energia, vai sugar a sua energia, faz você dormir bem, tira seu sono. Autoconhecimento por meio do alimento. Praticamente tudo que existe à nossa volta nos afeta. E se nós tivermos autoconhecimento, você vai conseguir se relacionar com o mundo à sua volta de uma forma mais sábia. Então eu finalizo essa parte e aí vamos para a segunda parte para finalizar a aula 10 sobre aula 11 sobre impulsos para o crescimento para que você se torne um ser humano melhor.